mais de 7 milhões de pessoas pediram demissão de cargos com carteira assinada. Dá para crer? Vamos entrar nesse mundo e explicar o porquê desses pedidos de demissão, o lado bom e o lado ruim, as questões sobre o próprio trabalhador, as questões sobre o empregador, e é isso aí, vamos nessa com a gente. Vamos falar sobre o comportamento do trabalhador nessa nova era digital, o que a internet causa de benefício, o que ela causa de malefício. A notícia saiu dia 7 de fevereiro, ou seja, ainda neste mês, está quentíssima, saiu nas principais páginas de notícia, e a gente vai abordar um pouco sobre isso, além do que Ravana está querendo falar, que é sobre... Peraí, eu quero falar... Desculpa. Foi mal, peraí. O que é que eu queria falar mesmo? Eu quero falar sobre a entrada do jovem no mercado de trabalho, como é que para o próprio jovem e quais são as responsabilidades sociais e políticas para que isso aconteça de forma responsável. Isso foi só a apresentação, agora a gente vai conversando naturalmente. O que foi que você exatamente leu e por que que essa notícia te impactou? Me impactou porque eu venho observando o comportamento do mercado e de 2021 para 2023, os pedidos de demissão foram aumentando gradativamente. 2023 está batendo recorde e está reforçando uma leitura que eu faço do mercado já há um tempo, desde que eu saí da CLT, porque em 2021 eu fui uma dessas pessoas que pediu. Quer dizer, eu não pedi demissão, fui demitida, mas quando me chamaram para trabalhar em outra empresa, eu não quis, porque eu resolvi empreender. Um dos principais motivos de solicitação de demissão é as pessoas buscando melhores condições de trabalho. E a grande maioria das pessoas que pediram demissão são pessoas mais instruídas. O que isso quer dizer com o comportamento do mercado? Que devido a todo esse progresso de informações e também a democratização do empreendedorismo que o mundo digital trouxe, as pessoas mais qualificadas elas não estão mais conseguindo ficar no emprego em condições que não são favoráveis ou que não estão de acordo com os seus sonhos. As pessoas estão muito mais abertas a buscarem seus próprios sonhos, não trabalhar só pelo dinheiro, trabalhar por condições psicológicas, condições de valores, de crenças, e quando elas não conseguem, elas deixam os empregos ou para empreender ou para ir buscar outra empresa mais condizente, né, com o que elas estão querendo para a própria vida. E eu acho isso um grande avanço. Um dos sites que eu vi a notícia foi no site da Minas Petro, minaspetro.com.br, está passando aí o cardzinho para vocês, e eu vou ler aqui, ó. Demissão voluntária bate recorde com emprego aquecido. Dia 7 de fevereiro de 2024, um dos indicadores de aquecimento do mercado de trabalho, os desligamentos feitos a pedido do trabalhador bateram recorde no ano passado. Foram 7,3 milhões de trabalhadores que deixaram empregos com carteira assinada de forma voluntária em 2023, entre 6,8 milhões no ano anterior, 2022, e 5,6 milhões em 2021. A base de dados do levantamento começa em 2024. Segundo economistas, a alta se deve a mais pessoas indo para empregos alinhados às suas expectativas, mais jovens no mercado de trabalho e a metodologia do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O grau de instrução também aparece como variável relevante. Os mais instruídos responderam pela maior parcela dos desligamentos a pedido do trabalhador, e assim vai. Quem quiser ver a notícia completa, o link vai estar aqui embaixo do vídeo. O que é que está ocasionando esse movimento do trabalhador? Porque antigamente
era o trabalhador que ficava correndo atrás do emprego e com medo de perder o emprego lá, garantir o pão de cada dia em casa. E eu queria saber de tu, o que é que tu acha que está causando esse empoderamento de eu chegar na minha empresa e dizer, sabe de uma coisa, se tu não tem nada amanhã para mim, tchau. Qual é a tua opinião? Eu acredito que nos países mais desenvolvidos isso já acontece, tanto porque o empregado já tem um nível de instrução bem superior, quanto porque o desemprego também não é tão gritante, né? Aqui no Brasil, o desemprego sempre foi uma questão muito debatida, pouco se há na história se falando que sempre teve um volume de emprego condizente com a população, né? Eu nunca vi alguém, eu não lembro de as pessoas estarem satisfeitas com a quantidade de emprego aqui no Brasil. Né? E a gente está falando, essa notícia é do Brasil, mas comparado com o cenário mundial, eu acho que esse movimento acontece em países mais desenvolvidos, onde as pessoas têm um grau de instrução que elas possam também se ver, se valorizar como profissional e não entregar seu tempo, não vender seu tempo em uma empresa que não está valorizando e por migalha, né? E eu acho legal esse empoderamento. E eu creio que a evolução digital está trazendo mais consciências para as pessoas. Eu vou dar meu exemplo. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a fazer cursos o próprio curso de programação neurolinguística, curso de treinamento de pessoas, eu fui entendendo mais o ser humano e eu fui me entendendo mais. E eu vi que, poxa, eu já investi tanto, eu sou formada, ensino superior, estou investindo em especializações, já fiz cursos de Excel avançado e eu estou sempre recebendo o mesmo salário, salário mínimo, no máximo R$ 2.000 por mês, e isso não condiz com a vida que eu quero ter. Porque a gente fica numa corrida de rato, sabe? Eu quero viajar, quero ter isso, quero aquilo, mas a gente vende o nosso tempo a preço de banana, a gente investe para caramba no nosso intelecto para levar valor para as empresas, para estar tá sempre ganhando aquele mesmo saláriozinho que não acompanha a inflação, que não acompanha. E aí você vai, no meu caso, né, eu observei, peraí, velho, o que é que eu estou fazendo? Eu posso trilhar outro caminho. Esse não é o único caminho. Tudo bem que pessoas continuem nesse caminho, mas não quero mais esse caminho. Eu acho que existe uma outra alternativa. Foi quando eu decidi não ficar mais na CLT, porque eu vi que ia ser sempre aquele ciclo de sempre estar começando e ganhando salário mínimo, tudo bem, não tenho problema. Eu nunca tive problema de começar numa empresa de baixo e ir crescendo, mas eu vi que era um ciclo que se repetiu a minha vida toda. Aí eu resolvi sair, porque eu observei o valor que eu entreguei para as empresas, e eu disse, eu posso fazer isso para mim mesma, eu posso empreender. E agora, com o mundo digital aí, com essa cultura digital crescendo, foi mão na roda, assim, não digo que foi fácil, que está sendo fácil, não é. Até as pessoas começarem a lhe dar credibilidade, você passa por poucas e boas, mas acredito que eu já esteja passando dessa fase, onde eu tive que conquistar a credibilidade das pessoas, que as pessoas iam ver que eu ia continuar, que eu ia me remunerar. Isso eu consegui fazer depois de um tempo. E eu tô achando muito melhor, assim, porque os valores que eu vi em mim, né, que eu não via antes, que era família, eu tenho um valor familiar, sempre tive esse valor, só que eu não seguia as atitudes desse valor, porque quando você trabalha na CLT, nesse regime que a gente tem hoje, você tem que sair de casa cedo, passar o dia todinho trabalhando, chegar em casa, e no meu caso eu ainda sempre estudei, fazia faculdade depois do expediente, chegava em casa quase meia-noite, e eu não convivia com a minha filha, eu não convivia com a minha família. O que eu convivia com a minha família era no final de semana, mas no final de semana quem segue esse fluxo só quer tipo, se distrair, e eu fazia muito isso, ir para balada, tomar cerveja,
ou, sei lá, ficar de boas. No meu caso, eu ainda arrumava a casa, fazia compra e tal. Mas era uma coisa tão automática. E hoje, eu vivendo, né, essa nova fase, onde eu resolvi empreender, eu posso estar com a minha família o tempo todo. Também é desafiador. Não vou dizer a você que é um mar de rosas. Mas qualquer ambiente que você for, seja CLT ou empreender, vai ter desafios, só que para mim está sendo mais válido. Eu acho que cabe a cada um, né? Se observar e trilhar um caminho que está fazendo mais sentido. Como é aí na Alemanha essa questão do empoderamento do trabalhador, da cultura empresarial, da valorização também do trabalhador? Assim, pelo que eu percebi desde meu início aqui, né, de trabalho, é, empregador e empregado é como se fosse uma troca, não é uma coisa do tipo assim, eu sou teu patrão e tu tem que engolir minha arrogância e se tu não engolir, tu tá ferrado. Não. É uma visão mais do tipo, eu tenho uma empresa, eu preciso dessa mão de obra e eu preciso valorizar essa mão de obra porque ele está fazendo serviço para mim. Existe essa consciência. Não é dizendo que é todo lugar perfeito, que não existe um lugar onde existem ainda pessoas com pensamentos atrasados ou com essa a síndrome do reizinho, né? Do tipo, de dar ordem, mas eu Manda acho quem que pode, obedece quem tem juízo, que é aqui. No Nordeste brasileiro ainda é muito assim. mas assim, claro, né? Primeiro mundo, então assim, você entende, porque a gente no Brasil a gente tem muito uma visão de primeiro mundo porque tem muito dinheiro, porque é um país rico. Não, não é isso. É primeiro mundo porque existe uma conscientização muito grande da sociedade, tanto do patrão quanto do empregado. É como você disse. As pessoas estão se qualificando e estão vendo o que elas querem de melhor para elas. Não é mais aquela situação onde você, eu tô com medo de perder meu emprego, porque se eu perder esse emprego vai ser difícil conseguir um outro, e eu preciso sustentar minha família, eu preciso sustentar meus filhos, eu preciso trazer o mingau do pirralha. Não, aqui existe uma organização estatal, né? Existe fiscalização, existe tanto para as duas partes, né? Não é só uma questão de tipo, vamos ferrar só o empregador ou vamos ferrar Não. só o empregado. Mas se existem leis, então aqui as leis elas são colocadas em práticas, as pessoas têm consciência disso, e é muito difícil você chegar num alemão, querer vamos fazer um negocinho aqui escondido e tal, sem ninguém precisa saber. O alemão não vai Eles mesmos, aceitar. eles mesmos se recusam, né? A própria população se Eles recusa a se fazer. recusam porque eles sabem o que é lei, eles sabem as consequências dessa lei, e eles sabem que se eles forem pegos, eles vão se ferrar com a justiça. Então, assim, as coisas realmente funcionam. O que eu vejo, assim, depois que eu vim morar, não é falando mal do meu Brasil, eu adoro o Brasil, existe muita coisa melhor no Brasil do que aqui, mas nessa questão política, eu realmente não tenho como não comparar, que é desorganizado, as pessoas acham que é a casa da mãe Joana, fazem o que querem, é muita falcatrua, é muita coisa feita nas intocas, jogando embaixo do tapete, e como não existe uma fiscalização assim mais forte, e não existe realmente. Não é nem a questão da fiscalização, é a questão de você fiscalizar e de você apoiar, porque aqui existe, além de existir a fiscalização, que pode lhe ferrar se você fizer merda, existe o apoio do Estado. Tanto é que na época do, por exemplo, empresas que ficaram proibidas de abrir receberam dinheiro do governo, porque o governo entende as Aqui empresas. também. A empresa de receber dinheiro para sustentar a empresa aí, pô, estou impressionada. Não sabia Mas disso. teve também falcatruas em relação a isso, mas deixa quieto. É muito triste, assim, o Brasil, ele realmente é famoso pela falcatrua aqui. As pessoas têm ciência disso. Têm ciência de que a corrupção é grande. A Alemanha existe, viu? Não, a Alemanha não é santa, não. Mas é uma falcatrua muito mais escondida do que o Brasil é escancarado. É do tipo, É, eles estão te roubando na tua cara e depois pedindo teu voto. já está indo para a política.
Não, mas é a questão da política, essa questão de regulamento de mercado de trabalho é política, não tem como correr. Eu Sim. estava, por exemplo, eu vou pegar uma pessoa que nós conhecemos, que está na Alemanha, que chegou aqui, que não, que estava acostumada com o sistema brasileiro. E quando, e quando chegou aqui e começou a receber as regras, assustou. Achou que estava sendo roubada pela Alemanha. Só que a Alemanha existem regras. Você entrou aqui, você tem que ter um seguro-saúde. Independente se fosse você ou se for o seu empregador, vai pagar. Se você está empregado, o empregador paga. É obrigatório. No Brasil não é obrigatório. O empregado que estiver te dando seguro-saúde, ele está te dando um presente. Aqui é obrigatório. O sistema de saúde funciona porque dinheiro entra, porque as empresas são obrigadas, você é obrigado, você não pode entrar na Alemanha e ficar tipo, vou pagar nem o seguro não, porque eu não vou adoecer mesmo. E todo cidadão alemão contribui também, né, para esse seguro-saúde. Qualquer pessoa, alemão, estrangeiro, todo mundo paga. Tanto é que essa pessoa... Aqui no Brasil também, né? Os impostos são altíssimos. Tipo, o que a gente paga de imposto A gente aqui, paga, mas não paga de uma forma clara. não, Aí nada é claro aqui. Aí fica na mão do governo decidir quanto é que vai para a saúde. E E aí, como vai, né? como vai? E, tipo assim, aqui é discutido como é que vai ser as regras dentro do sistema hospitalar. É discutido com a população. A população está ciente do que é que está sendo mudado. O sindicato está ciente, o sindicato está lá em cima. Mas a população também participa, né? Mas também, assim, isso é uma construção de séculos, né? Isso é uma construção de também de quebrada de cara, né? Eu vejo muito os países mais desenvolvidos, né, que a gente chama de primeiro mundo, como a Alemanha, por exemplo, são países que sofreram pra cacete, tá ligado? Tiveram crises devastadoras e, no caso da Alemanha, teve aquela questão lá, né, daquele que não se fala o nome, mundialmente conhecida e tal, que não pode nem falar o nome dele, senão o YouTube não entrega o conteúdo. Tu acredita nisso? Tem que dar uma suavizada assim no tema para não ficar muito claro, porque esse nome é até motivo de shadow ban dos conteúdos. Então, é um povo que passou por uma crise muito grande. Eu vejo que o Brasil não. Tipo, a gente passa por uma crise, mas é uma crise tão anormalizada que não chega ao ponto de ferir uma população por inteiro para a própria população reagir e tomar partido da participação política aqui no Brasil. Não aconteceu. Coisa como aí aconteceu, coisa como nos Estados Unidos também aconteceu. Então, eu vejo que esses países que conseguem evoluir é igual a evolução humana, pessoal mesmo. A gente, muitas vezes, para a gente acordar para a vida e ter uma mudança boa, seguir para um bom caminho, a gente tem que quebrar a cara. Então, a mesma coisa são países desenvolvidos. Eu faço essa leitura, sabe? E essa questão do Mas eu acho que é muito triste ter que esperar acontecer um extremo desse para poder evoluir. é, E se a é gente for analisar direitinho, o Brasil, ele está acontecendo uma coisa que, se não for no mesmo nível, uma coisa comparável, mas está chegando lá, é que acontece todo dia no Brasil, nas favelas. Só que é uma coisa muito do tipo assim, normalizado. normalizada, Ou seja, normalizada. ninguém se assusta, mas aqui foi uma coisa do tipo assim, do nada, vamos matar, né? Tipo, e de repente tinha tanta gente sendo ao mesmo tempo, é uma coisa que realmente nos olhos de um ser humano vai assustar e vai deixar traumas. E quando você está desde pequeno vendo isso e não acontece nada e ninguém faz nada contra, e você começa a achar que é normal. Então, Normal, assim, isso. é muito perigoso isso que acontece no Brasil. Tipo, a gente acha que não existe uma guerra, mas a gente sempre fala que a guerra ela acontece há anos aí. E esse negócio do questão do. Eu sei que a gente está falando sobre o mercado de trabalho, mas é para você ver como uma coisa puxa a outra. Não tem condições de você não falar de mercado de trabalho sem entrar em política, sem entrar em educação, porque tudo isso é política.
Se não existe uma coisa tá, hoje o Brasil está tendo mais acesso à informação. Criança está tendo acesso à informação, porque eu nunca vi. Você, às vezes, nem tem o pão de comer de manhã, mas tem um iPhone. Tem internet. E, claro, está democratizando, sim, a informação. Mas aí, que informação está chegando nas crianças, né? Então, Ah, aí é. Aí é. aí vai a gente não sabe e está sendo tipo assim um rolo doido que a gente não sabe para que lado vai seguir, porque assim, por um lado existe a democratização da informação, as pessoas estão ficando mais conscientes, se der sorte a pessoa vai seguir alguém filosófico, vai se desenvolver como ser humano, vai questionar coisas interessantes e produtivas. Se der azar, vai seguir um pensamento assim de corruptivo, porque eu já vi pessoas ensinando como você fazer corrupção no mercado, no Brasil. Sim, sim. Existe muita pessoa boa na internet, mas existe muita gente ruim. Então, é, é, Assim é como na um vida presencial, né? Eu vejo muito a internet como um espelho da vida física. A vida digital é um espelho aumentado da vida física. Por que aumentado? Porque quem se mostra na internet ainda é visto como uma celebridade, quem se mostra numa tela. Tem muita gente que vê a pessoa como uma celebridade ou como uma pessoa que sabe de tudo, uma pessoa super influente. Eu digo porque minha filha chegou para mim uma vez e disse uma coisa absurda, uma frase absurda de um filósofo que eu nem lembro qual foi. Sei que a frase estava toda errada. Aí eu disse: não é assim essa frase. Agora ele está se remoendo dentro de seu túmulo. Não lembro nem qual foi o filósofo. Aí ela é sim, é sim, é sim. Aí eu, como você pode ter tanta certeza? Ela, porque fulano de tal falou. Eu, quem é fulano de tal? É um youtuber que tem mais de 1 milhão de seguidores, ou seja, teve mais de 1 milhão de seguidores, teve gente acompanhando, a pessoa vai acreditar, a criança vai acreditar, a adolescente vai acreditar, entendeu? Então, é uma realidade aumentada. Então, o mal que você faz no digital, ele é maior. É um campo livre, né? Quando as pessoas fazem hater, elas podem colocar outra foto, elas não se mostram e elas ficam livres ali para jogar o seu veneno e tal. Então, é aumentado. Eu digo que é mais sensível ainda. Por isso que eu sempre defendo a questão da gente sempre trabalhar a nossa inteligência emocional, porque é um mundo para onde a gente está arrumando. Nós já estamos imersos praticamente totalmente, né? E ainda mais vai estar chegando a esses óculos de realidade virtual da Meta, e vai ter um mundo que você vai emergir cada vez mais. Então, é importantíssimo. A gente está passando por uma quebra de padrão comportamental humana mundial que todo mundo precisa estar se adaptando, porque senão não vai sobreviver esse mundo. Tanto por questões psicológicas, como por questões de trabalho mesmo, de emprego, né? Tem que se qualificar, tem que ver qual é a tendência de mercado. A gente vê muito as questões de vários empregos que estão aí na lista para não existirem mais, várias vagas de empregos não vão mais existir, porque a inteligência artificial está chegando e está tomando, né, esses cargos. Então, está vindo aí a robótica cada vez mais evoluindo. Então, não são cargos bobos só que vão ser excluídos, cargos bobos entre aspas, né? Me perdoe, mas não são apenas cargos mais básicos que vão ser excluídos. Se prevê aí para advogados serem excluídos, para algumas especialidades de médicos serem excluídos também. Todo profissional precisa estar sendo reciclado para voltando o olhar para esse mundo, para entrar também nessa tendência, porque o mundo vai tá arrumando para isso. E voltando assim também até aqui para a Alemanha, né? Porque a gente está falando do Brasil, mas uma coisa que tá, uma consequência que está existindo aqui na Alemanha, aqui também, apesar de eu sentir, né? Eu não estou falando isso em pesquisa nenhuma, mas eu sinto que o influencer aqui ele não é tão forte, né, quanto no Brasil. No Brasil, eu conheço vários influencers. Talvez eu esteja ficando velha também, né? E talvez eu nem conheça os novos influencers que estejam aí. Mas o que a gente percebe aqui é que, primeiro, existe uma crise no mercado de trabalho porque não está conseguindo preencher vagas de emprego. Por quê?
Porque existem empregos que não vão ser substituídos por um computador, por um robô. Sim. Ele é um trabalho humano. Porque pode até ser que substitua a informação de um médico ali ou aqui, mas um computador fazer uma cirurgia, meu Deus, eu não sei se um dia isso vai acontecer. Já vi documentários na Netflix. Eu já vi, tem um também muito legal na Disney. Eu não lembro o nome agora, mas eu já vi documentários assim de previsão que vai chegar esse momento sim, das pessoas passarem por cirurgias feitas por robô. E um médico. Maiara, não sei se as pessoas vão estar tão evoluídas a esse ponto no futuro, mas se eu precisasse fazer uma cirurgia no meu coração, eu não sei se eu me deixaria à mercê de um robô. Então, E vai mas ter você, porque você é de... onde eu Isso não vai ficar, ser. aberta. Isso não vai. A energia. Aí tá lá, aberta. Não, mas vai ter pessoas também, os O médicos que eu que, quero que... falar, o que eu quero Ah, falar, deixa eu falar também. fala. Não vai voltar pra frente. Não é pra voltar, não. Vou. Não. É, é que tu não me deixa concluir o que eu tô pensando. Eu sempre deixo tu chegar até o final. Aí tu me corta, começa a falar e eu perco o que eu tava falando. Sim, o que é que eu tava falando sobre a questão do emprego aqui, tá vendo? Já me cortou totalmente do que eu tava pensando. O que está acontecendo é que essas vagas de emprego elas não estão sendo preenchidas, porque hoje em dia o que é que. Eu tenho uma psicóloga que falou algo muito interessante, que ela fala que se a gente for olhar o mercado, antigamente era uma questão de sobrevivência, né? Você ia lá trabalhar no roçado porque você tinha que comer. Aí depois vai se desenvolvendo, agora você tem que ser o profissional de não sei das quantas. E hoje em dia você quer ser um profissional para transcender o seu ser. Você quer ser algo que vá falar sobre a sua personalidade, sobre as suas essências, sobre o que você acredita. Então, vai muito mais além sobre uma questão de dinheiro, material. E você agora, além de querer transcender a si mesmo, você não quer trabalhar em qualquer coisa só por simplesmente ter que comprar o pão de cada dia. E aí o que acontece existe esse mundo da internet que está prometendo para os jovens um emprego onde eles não vão precisar sair tanto de casa, onde não vai precisar enfrentar um trânsito, onde eles vão estar mais próximos, como você própria disse, a minha preferência de estar em convívio com a minha família. Isso realmente é muito bonito. Todo mundo quer ter mais convívio com a família. Mas por exemplo, um trabalho como o meu de enfermeira, que tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, porque o paciente ele precisa de pessoas de manhã, de tarde e de noite, não tem condições, né? Você pode até criar um sistema onde você fique mais em casa, né? Se os empregadores estivessem disponíveis, dispostos a perder um pouco mais do lucro para poder beneficiar o trabalhador. Mas Eu vi. Desculpa, vai, termina. mas hoje está sendo difícil para o hospital contratar enfermeiros. Eles colocam muita propaganda, eles estão agora entrando no Instagram com muita força, está ficando até bonitinho, assim, estão falando coisas bem interessantes, estão mostrando para os jovens o que é interessante no hospital, saber sobre o ser humano. Mas, mesmo assim, eles não conseguem preencher, porque é você entrando e querendo sair, porque você vai pensar, tá, se eu posso fazer dinheiro na internet, por que é que eu vou estar acabando com a minha vida aqui, deixando de dormir de madrugada, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, 21 dias no mês, Com risco de pegar doença. com risco de pegar doença? O que é que eu vou escolher? Vou escolher ficar em casa ou vou escolher trabalhar com isso? Você tem que amar muito o que você faz, você tem que realmente assim, ver sentido naquilo. Tipo, realmente é uma coisa do tipo, você é um ser humano também. Você não voa, agora eu quero ser o super-herói, eu vou acabar com a minha vida para salvar a vida dos outros. Esperando o reconhecimento da sociedade. Vai ter não, filho. Só que a sociedade ela tem que entender que existem, não somente esse, porque todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai precisar de um enfermeiro, no mínimo, quando tiver velho. E se não começar a valorizar. Então, assim, é uma coisa realmente política, social, onde você tem que
pesar. Ok, a internet está trazendo muita coisa boa, está trazendo informação, está democratizando, mas ao mesmo tempo também está fazendo um movimento aí para os jovens que está esquecendo que eles também vão envelhecer e que eles vão Sim, precisar de um grupo de trabalhadores aí que está ficando escasso. Então, sim. se no Brasil existe uma desorganização, porque assim, no Brasil é assim, existe demanda, existe trabalhador. O que não existe é a organização disso aí, é encaixar os dois. Aqui É porque existe a aqui é tudo muito organização. dual. Aqui é tudo muito dual, infelizmente. É todo mundo muito separatista, tipo, empregador contra empregado, vermelho contra amarelo, branco contra preto. Mas Sempre aqui é um. existe também. Aqui existe também isso, mas não é tão, não é tão ignorante, é um pouco mais consciente, né? Não, eu acho que aí existe dialética, né? Tipo, eu posso discordar de você, mas eu não sou seu inimigo, porque eu discordo de você. Aqui não, aqui o povo tá num. E eu vejo isso muito mais claro depois de 2020 para cá. As pessoas estão muito inflamadas, tipo, perde a amizade por conta de uma conversa. Tipo, eu A não acho isso falta legal. Não é assim. Aqui é contra o pensamento do outro. Se o pensamento do outro for diferente do seu, o outro é o bicho-papão. Ninguém pode pensar diferente. É aquela cabeça de manada. Todo mundo tem que pensar igual. E não é assim. é o que a gente conversou mais cedo, né? De tipo, o que está faltando hoje, principalmente nos jovens, para entrar no mercado de trabalho, é essas habilidades sociais. Isso, muito bom. Entrar É a nesse. falta é a falta de saber lidar com frustração, é a falta de saber como lidar com quando você e se encontra com argumentos que vão contra o seu. Sim. Isso isso ferra muito a pessoa para entrar no mercado. Ou para abrir uma empresa, ou para ser um youtuber, você precisa realmente ter isso em qualquer área. Sim, para estar na internet como influencer ou como qualquer tipo de conteúdo, a pessoa tem que ter muita habilidade emocional, porque pode chegar de todo tipo de comentário, como eu te disse, né? A internet ampliou as questões humanas. Então, as pessoas nem precisam aparecer para chegar e lhe xingar e fazer hater, porque tá tudo muito livre, muito aberto. Então, se você não tiver o emocional preparado, o emocional social, né, a capacidade de lidar com o ser humano, você termina desaparecendo de tudo, nem consegue empreender no digital, nem consegue um trabalho como recepcionista. Isso para os jovens, né, que está começando, que geralmente começa nesses empregos assim como recepcionista, como caixa, precisa saber lidar com o ser humano. Uma coisa que eu fico muito triste é quando eu vejo assim, em vários comentários que eu vejo, quando eu pego o celular para ver algumas coisinhas assim para me distrair, eu vejo vídeos de bichinhos. Aí eu vejo, quanto mais conheço os seres humanos, mais gosto dos meus cachorros. Poxa, se a gente for seguir nessa linha de raciocínio, o que é que vai ser da humanidade? Porque essa hostilidade toda contra o próprio. Se eu sou um ser humano, por que eu digo que o ser humano não presta? Se eu estou dizendo que o ser humano não presta, é porque eu não presto também. Quando Paulo fala de Pedro, Paulo fala mais de Paulo do que de Pedro. Então, se eu tenho uma crença dessa contra o ser humano, é bom eu dar uma olhadinha para mim primeiro, para ver o que é está de errado comigo, porque se eu digo que o ser humano não presta, eu estou generalizando e eu sou um ser humano, quer dizer que eu estou dentro desse balaio. E existe muito essa cultura, e eu acho que isso é proposital. Eu acho que isso é proposital. Porque quanto mais os seres humanos estiverem desunidos, melhor para quem está direcionando a manada. Né? Então, quanto mais a gente pega esse senso de união e de empatia um pelo outro, mais a gente vai conseguir lutar por melhores condições de emprego, melhores condições de saúde, de uma forma inteligente, não dessa mesma forma que sempre foi, fazendo panelaço dentro de casa. Tipo, chega, bota a tua cara, faz alguma coisa, faz um conteúdo que possa esclarecer a cabeça das pessoas.
Agora, a maioria das pessoas está se entupindo de dopamina nos vídeos curtos e divertidos, reclamando da vida e da política e não estão fazendo nada. O que adianta? Eu acho que tipo, um vídeo como esse, um conteúdo como esse, por exemplo, já é uma boa contribuição. Se alguém chegar aqui, ver sentido no que está sendo falado e levar para a própria vida, já é uma boa contribuição. Por que as pessoas não pegam seus celulares e vão fazer alguma coisa? E vão trazer um conhecimento para esse meio, do que ficar brigando se fulano é bonito ou feio, que eu já vi de pessoas brigando porque um chamou o outro de feio, o outro é bonito, e é bonito, é feio, é bonito, é feio. Meu irmão, qual a utilidade que tem nisso? E o pior é que se leva também isso para o meio do trabalho, né? Porque você sente um ambiente de trabalho que são essas pessoas que ficam falando sobre as características do outro, é geralmente um meio de trabalho que, além de ter um clima muito pesado, o trabalho não se desenvolve. Às vezes o patrão só aguenta, né, aquilo ali porque não consegue substituir por uma outra pessoa, pelo menos aqui é como eu vejo, né? Porque eu também já tive empresas, eu via assim porque eu tive que ir trabalhar em algumas empresas pequenas. E aí eu pensava, nossa, o que é que essa enfermeira está fazendo nessa área? Gente, não vai. Olha, se você não quer fazer algo, não faça. Porque é a pior coisa que você faz é você entrar no emprego por entrar e não fazer com amor, não fazer com carinho, não fazer com responsabilidade. E principalmente quando você lida com saúde das outras pessoas. Mas aí eu me perguntava, tá, a empresa, na verdade, faz a propaganda para o cliente, olha, eu vou cuidar bem do teu idoso, alguma coisa assim, e manda uma pessoa que não está nem aí para a saúde da pessoa. Aí eu me perguntava por quê. Aqui, nesse caso, é muito difícil encontrar um enfermeiro que vá querer trabalhar com isso. Uhum. Aqui no Brasil acontece muito também, assim, das pequenas empresas. Eu falo por observação mesmo, tá? Eu já observei muito, inclusive já cheguei para empreendedores e falei o meu ponto de vista sobre, tipo, de ficarem muito... Aqui é muita questão do patriarcado, sabe? Tipo, o empregador, ele se sente pai ou responsável pelo empregado. Existe um relacionamento tóxico, sabe? Tipo, o empregado tá lá, tá trabalhando e trabalha só pelo salário, não tá trabalhando com amor, tá fazendo por fazer, empurrando com a barriga. E aí o empregador, tipo, faz um ano que esse cara tá, ou dois, e ele já chegou no nível que tá estafado, que não aguenta mais e tá levando com a barriga. Nem pede demissão, o empregador nem demite, fica um reclamando do outro, o empregado que Mas depois toma uma tá cervejinha na esquina, juntos, e fica rindo. e falando Mas mal é dos foco. outros. Porque as pessoas às vezes abrem empresas no, eu vou fazer dinheiro com isso. Esquece que o foco é a qualidade do que você está oferecendo para o seu cliente. Isso, O foco é o seu isso. cliente com o seu produto. Não é que você agora vai tratar o seu funcionário mal. Mas, na minha opinião, se eu fosse uma gerente de Mulher, não hospital, é tratar mal, não. Não é tratar mal, não. É tratar como igual. Tipo assim, tu o tá que eu fazendo estou um bom querendo, trabalho? se fosse uma gerente, eu não ia querer uma enfermeira que está fazendo merda. Eu ia dizer, minha filha, olha, não está feliz, não. Procure outra área. Seja feliz. Não faça nada infeliz, não. Porque isso não traz nada, nem para você, nem para o seu paciente. A mesma coisa é o empregado aí você vai fazer besteira aqui com o meu cliente, não faz bem nem para você, nem faz bem para o seu cliente, e muito menos para mim. E eu desejo que você seja feliz e procure uma Isso. coisa que lhe faça feliz. Não, É isso mas que eu tô assim, dizendo. o empregador geralmente também tem aquele pensamento: eu vou gastar dinheiro com processos rescisórios, com a rescisão, eu vou gastar dinheiro com isso. Às vezes o empregado está 2, 3 anos, aí tem uma rescisão mais gordinha, aí o empregador não demite e fica esperando o empregado pedir demissão. Aí às vezes fica humilhando
até que o cara não aguenta mais para pedir demissão. Aí o cara do outro lado, eu vou ficar até ele me demitir. E Aí gira bota na isso. E o cliente se lasca. aí entra um bolo louco e, na verdade, é um empregador que não está tendo essa visão de que ele está perdendo muito mais dinheiro com um funcionário ruim do que dentro ele. Exatamente. Ou tipo, não, porque coitado, porque a família. Foi a visão de um empregador que eu conversei, depois ele virou a chave depois disso. Ele disse, não, porque faz tempo que essa pessoa trabalha comigo. Eu, sim, faz tempo, mas está acontecendo isso, aconteceu um monte de merda lá, sabe? Aí tá acontecendo isso. É verdade. Aí se tu vai ficar olhando mais para a família do cara, porque se o cara tivesse preocupado com a família dele, ele estaria trabalhando direito. O cara fazia altas merdas, sabe? Não era questão, já tinha levado feedback, já tinha chamado atenção, e só o bolo doido acontecendo. Aí foi que a pessoa foi e demitiu a pessoa. Mas, tipo, é porque a gente. Eu não quero aqui dizer que uma classe ou outra classe está certa. Não, as duas classes precisam evoluir. A classe do empregador e a classe do empregado precisam evoluir. A mente do empregado, eu acho que ela deveria evoluir para o seguinte: eu estou nesse trabalho aqui, foi o primeiro que eu consegui, tipo, primeiro emprego. Geralmente, primeiro emprego a gente não consegue nem saber qual é o propósito de vida, o que é que a gente gosta de fazer. A gente está muito no experimental. Mas a gente precisa entrar no mercado. Você que é jovem, que está vendo esse vídeo, escutando esse áudio, você que é jovem, entre no mercado de trabalho com a cabeça de eu vou experimentar e eu vou observar onde é que eu consigo me encaixar. Se não está dando certo aqui, se está sendo, bota na balança, se está sendo mais prejudicial do que trazendo coisas boas, vai procurar outro, vai ver outra possibilidade, né? É Também, porque também não vai ficar morrendo no emprego onde tu está sendo maltratado, onde tu está sendo levando gritos sem necessidade, e eu acho que não é para ter grito de jeito nenhum. Tipo, se chegar ao ponto de ter que gritar com a pessoa, é melhor demitir. e o conselho que é para o empregado é a mesma para o empregador. Se você está num ambiente que está lhe adoecendo mais, por que que você está lá, cara? É um medo, assim, tipo, eu sei disso porque no meu início foi assim, eu tinha muito medo de pedir demissão, mas estava me fazendo muito mal. Até chegar ao ponto que eu disse, olha, ou eu saio ou eu adoeço. Tipo, Sim. se eu E se tu tenho adoecer, tu confiança ia ser substituída de qualquer jeito. E se eu tenho confiança de que o que eu tenho a oferecer é de qualidade, eu não tenho que ter medo, não, porque é uma troca, não é uma questão de a classe acima da classe. Não. A gente fala classe aqui falando que existe um grupo que é de trabalhadores, existe um grupo de empregadores. E que Sim. é uma troca. Esse está oferecendo emprego, esse aqui está oferecendo serviço. Se você sabe que seu serviço é bom, não tem para que ficar se acabando com um empregador que não te respeita, que não fala contigo no nível adequado. Respeitoso, né? Nível respeitoso. É muito importante essas questões. E assim, alguém pode chegar e pensar, é tão fácil falar, porque o que eu vejo de pessoas que, quando eu chego e levo um pensamento mais positivo, mas tem gente que não consegue nem comer, tem gente que está aí mesmo, é o salário mínimo, não sei o que lá. Pô, mas justamente a vida trava por conta desse tipo de pensamento. Você não conseguir dar um passinho para trás para dar dois para frente. Você não conseguir, tipo, eu trabalho o dia todo para me lascar, ganho salário mínimo e no final de semana eu vou gastar de cachaça, porque é a única forma que eu tenho para esparecer minha cabeça. Poxa, dependendo da idade, eu não estou dizendo que isso é a realidade que cabe no pé de todo mundo, não. Mas existem muitas realidades que podem, sim, observar um pouco, sair do acelerado e observar, poxa, eu tenho 25 anos, eu tenho 30 anos, eu ainda tenho saúde, eu sou jovem. Espera aí, eu vou parar um pouquinho de me divertir todo final de semana, vou pegar meu tempo livre, graças a Deus eu tenho um salário mínimo, não estou passando fome, tenho onde morar, tenho que comer, o tempo livre que eu tiver, eu vou estudar gestão financeira, vou estudar como é que eu posso melhorar, empreender, o que é que eu posso ter de plano B para trazer mais grana para mim,
que é que eu posso vender na praia, o que é que eu posso vender no sinal, e não gastar esse dinheiro, acumular esse dinheiro e ir passando de nível, subindo de patamar. Mas é porque as pessoas estão, e eu não estou criticando, é um modus operandi social, cultural, que as pessoas ficam sempre em busca de prazeres imediatos. É isso que lasca grande parte das pessoas. Em vez de pegar aquela grana que ela ganha ali, ganha não, né? Que ela faz trabalhando, para tentar um plano. Eu digo por experiência própria. Teve momentos da minha vida que eu cheguei a ganhar em ambiente empresarial quase 3 mil reais. Mas o que é que eu fazia? Eu pagava minhas contas, colocava minha filha no colégio super caro, pagava minhas contas e o que sobrava era diversão no final de semana. Essa era a minha vida. Aí, como é que eu ia conseguir fazer o que eu sempre quis, que era viajar para o exterior, que era ter um carro, que era ter uma casa própria? Nunca. O que sobrava eu gastava. Nunca. Independente de ser um salário mínimo, 2, 3, 4, se você for sempre alinhar seu consumo ao topo do seu ganho, você não vai ter mais do que o seu consumo. Você não vai ter o além. Mas as pessoas não param para fazer essa conta, sabe? Porque já estão no automático do prazer imediato. Ah, porque eu passei o dia trabalhando, eu mereço. Eu mereço. Por isso que eu digo que faz sentido, né? Quando alguns treinadores comportamentais falam assim, você tem a vida que você merece. Aí, quando eu escutei, como assim? Minha vida estava uma merda, né? Como assim eu tenho a vida que eu mereço? Mas era a vida que eu merecia, porque eu já estou cansada, eu mereço. Eu já fiz exercício, eu mereço me empanturrar de pizza. Eu já trabalhei o dia todo, eu mereço ficar vendo Netflix até de madrugada e acordar no outro dia parecendo um urso panda de olheira e trabalhar feito um zumbi no outro dia. O conselho de uma pessoa que já teve alguma experiência na vida, né, que eu também tenho as experiências todas, mas de uma pessoa, de uma jovem que veio de uma família humilde no Brasil, que precisou batalhar para poder alcançar alguns sonhos. O que eu dou de conselho para você que está iniciando, é que você vá com responsabilidade, tente ganhar o máximo de conhecimento. A internet está aí. Escolha o que você está tomando como informação. Informações que você acha que não estão tão, assim, coerentes e respeitosas com a sociedade, e você descarta. E vá sem medo, porque meu processo ele não foi fácil. Eu sei que dá medo. Eu chegou ao ponto de eu de estar tão desesperada com o mercado de trabalho no Brasil, que eu fui vender salada de fruta na praia. E eu sou muito orgulhosa dessa parte da minha vida, porque foi uma parte muito que eu descobri a força que eu tinha. Eu venci medos do que as pessoas iam julgar sobre o fato de uma pessoa. Eu não era uma pessoa extremamente pobre ao ponto de necessitar ficar na praia. E eu sei que as pessoas que estão ali trabalhando honestamente, geralmente é a única fonte de renda. No meu caso, não era. Eu tinha a minha mãe, eu tinha a minha família, eu tinha suporte. Mas, mesmo assim, como eu estava num trabalho que eu estava frustrada, que eu não estava gostando do tratamento dos empregadores comigo, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho duas pernas, eu tenho duas mãos saudáveis, e que eu poderia fazer o que eu quisesse. E no momento que eu cheguei na praia com aquela bacia de salada de fruta pesada, no sol quente, eu percebi que eu era capaz de ganhar o mundo e era enfrentando os meus medos que eu ia conseguir. E eu cheguei até aqui na Alemanha. Não estou dizendo que aqui é o topo do mundo. Seu topo do mundo pode ser totalmente diferente do meu, mas eu alcancei coisas que eu não imaginava antes que eu poderia alcançar. E se eu conseguir, você consegue também. Pode ter certeza disso. Porque eu sou tão igual aqui como você, eu sei das dores que entrar no mercado de trabalho no Brasil, e vá, se agarre a tudo que for oportunidade de conhecimento, de aprender língua, de se
comunicar com as pessoas, perder o medo, a timidez, o medo do que os outros vão pensar sobre você, o medo de errar. E eu tenho certeza que você vai alcançar coisas muito grandes. Que lindo, meu Deus do céu, que orgulho da minha irmã. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. E esse foi mais um JosiCast. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente vai trazer vídeos e podcasts